Olá, bom dia, segundo ano. Hoje a nossa aula terá como tema as propriedades dos materiais, propriedades, as características dos materiais. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos materiais. Então, como lá na unidade 5 do nosso livro, então está falando sobre as características dos materiais ou sobre as propriedades dos materiais. E aí tem essa imagem com esse balde cheio de diferentes objetos, diferentes utensílios. Se a gente parar para analisar, cada utensílio desse é formado por um tipo de material. E aí a gente se pergunta, por que eu preciso saber as características dos materiais? Cada material, cada objeto, cada utensílio, ele é feito de um material diferente. E a gente precisa entender as características dos materiais para usá-lo adequadamente. Por exemplo, um guarda-chuva. Guarda-chuva, a maioria deles é feita de plástico ou de um material impermeável, que não permite a passagem de água. Então, eu faço um guarda-chuva de plástico porque eu sei que a água não vai passar pelo plástico e não vai me molhar. Mas se eu não conhecer essa característica do plástico, que é não permitir que a água passe por ele, que ele absorva a água, e eu fazer um guarda-chuva de tecido de algodão, ele não vai ter a mesma finalidade. Quando eu sair na chuva, eu vou me molhar. Então, eu preciso conhecer as características dos materiais para eu poder utilizá-lo de forma adequada. Então, lá na página 100 do nosso livro, lá nas ideias em construção, tem esse pequeno texto que se chama araucária, que é essa árvore que aparece na imagem. Então, diz assim: de sua madeira macia, apenas para coisas que tragam alegria. O uso é permitido, pazinha de sorvete, caixinha de brinquedo, lápis colorido. Então, a árvore mencionada no poema e representada na imagem, ela é conhecida como araucária. A utilização da madeira presente no caule dessa árvore é utilizada para a fabricação de diversos materiais, como os materiais relacionados no poema, no texto. E aí, na primeira questão, tem assim: entre os objetos a seguir, identifique com um X aqueles que são feitos de madeira e que foram citados no poema. Então, bora lá. A pazinha de sorvete. A pazinha de sorvete foi citada no poema? Sim, a pazinha de sorvete foi citada no poema. A caixa de madeira, a caixa de brinquedo, foi citada no poema? Sim. O copo de vidro foi citado no poema? Não, porque vidro não é madeira. O copo não foi feito de madeira. O balde também não. Balde feito de plástico ou de metal, não de madeira. E aí tem aqui o lápis colorido e o jogo de encaixe. O jogo de encaixe ele não foi citado no texto, mas ele é feito de madeira, assim como o lápis colorido também é feito de madeira. Certo, já na página 101, vocês vão destacar os adesivos do final do livro, lá no material de apoio, e a gente vai colar aqui na segunda questão, onde diz o seguinte: observe os brinquedos que podem ser feitos de madeira ou de outros materiais. Observe as imagens a seguir e cole adesivos com o nome dos materiais pelos quais os brinquedos foram feitos. E aí o primeiro são os sólidos geométricos, que foram feitos, a gente consegue perceber que foram feitos de madeira. O segundo objeto é o aviãozinho, feito de papel. O terceiro são esses jogos de encaixe, feitos de plástico. E as bolinhas de gude ou petecas, como algumas pessoas chamam, que são feitas de vidro. E aí, a seguir, a gente vai conhecer agora algumas propriedades dos materiais, algumas características dos materiais. Então, bora lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que são materiais naturais ou artificiais. Então, a gente utiliza no nosso dia a dia diferentes tipos de material, e eles podem ser de origem natural ou artificial. Os naturais são obtidos diretamente da natureza e podem ser de três tipos: animal, vegetal ou mineral. Então, material natural de origem animal são os que vêm dos animais, como a lã, o couro. Os materiais de origem vegetal são os que vêm das plantas, como as bolsas feitas de palhas, colares feitos de sementes. Então, se vier da planta, se o material tiver origem de plantas, ele é de origem vegetal. E material de origem mineral.
como a argila, a areia, materiais que são retirados do solo, o ouro, a prata. Já os artificiais são aqueles que são transformados pelos seres humanos. Diferente dos materiais naturais, os materiais artificiais, eles são totalmente produzidos em fábricas. Lógico que eles são produzidos a partir de materiais naturais, mas é só a gente pensar. A gente encontra o material pronto na natureza? Se a gente não encontra ele pronto na natureza, ele precisa ser fabricado nas indústrias, nas fábricas, ele é de origem artificial. E aí tem exemplos de materiais de origem artificial, como o vidro, o plástico, o papel e o aço. Então, esses materiais a gente não encontra prontos na natureza, como a madeira, como a argila. A gente não encontra, eles são produzidos em fábricas a partir de materiais naturais. O vidro, por exemplo, ele é fabricado a partir de areia, o plástico a partir de derivados de petróleo. Então, são materiais totalmente fabricados nas fábricas e não encontrados na natureza. Cada material apresenta características próprias, chamadas de propriedades. Elas influenciam na qualidade e na utilidade dos objetos. Então, é como eu disse, eu preciso conhecer as características dos materiais para usá-los adequadamente. Então, por isso, para produzir um objeto, é importante escolher um material que tenha propriedades adequadas para a sua finalidade. E aí vamos falar mais um pouquinho sobre material de origem natural. As matérias-primas ou materiais naturais podem ser de origem animal, vegetal ou mineral, ou de outro tipo de origem. Tal como o nome indica, o material natural tem origem na natureza. Então, o material natural pode ser diretamente utilizado pelo homem, tal como a natureza oferece. Então, a madeira, por exemplo, eu posso pegar a madeira da forma como eu encontro na natureza e utilizá-lo de diferentes maneiras. E aí temos alguns exemplos de materiais naturais. A palha, que está sendo fabricada a cesta, a madeira, o algodão, a argila e a lã. São materiais de origem natural. Então, o algodão, a madeira e a palha são de origem vegetal. A lã, por exemplo, já é de origem animal, porque vem das ovelhas. E a argila é de origem mineral, porque vem do solo. Já os materiais de origem artificial ou sintético, é um material que é totalmente produzido pelo homem de forma artificial. Não é extraído diretamente da natureza. Os materiais sintéticos, eles podem ser produzidos a partir dos materiais naturais, ou a partir de materiais que também já foram modificados, transformados pelo homem. Então, aqui a gente tem outros exemplos de materiais, o metal, esse é a madeira, que já é natural, o plástico, que não é natural, o vidro e a cerâmica, e as fibras têxteis. Então, são exemplos de diferentes tipos de materiais. E aí, aqui a gente tem uma atividade, e vocês vão copiar no caderno. Então, diz assim, o ser humano, primeira questão, o ser humano utiliza diversos materiais e alimentos encontrados na natureza, sendo que alguns deles podem ter origem natural ou artificial. Circule os produtos cuja origem do seu material é natural. E aí tem aqui a cesta de palha, o copo de vidro, o casaco de lã, o jarro de barro e a sacola plástica. Qual desses materiais tem origem natural? Então, a cesta de palha tem origem natural? Sim, ela tem origem natural, porque a palha vem dos vegetais, das plantas, então a origem é natural, encontramos ela na natureza. O copo de vidro é de origem natural? Não, não é, porque o vidro ele é produzido nas fábricas pelo homem, não é encontrado pronto na natureza. O casaco de lã, o material do casaco de lã é de origem natural? Sim, porque a lã é retirada das ovelhas e ela é de origem animal. O jarro de barro é de origem natural? Sim, porque o barro também é encontrado na natureza, de origem mineral. E a sacola plástica? Não, a sacola plástica já não é de origem natural, porque o plástico ele é feito em fábricas a partir de derivados do petróleo. A segunda questão é pessoal, vocês irão desenhar um objeto que esteja aí próximo de vocês e vão dizer de que material esse objeto é feito. E essa atividade é para ser realizada no caderno de ciências. Continuando. E agora a gente vai continuar falando um pouquinho sobre as propriedades dos materiais. Então, primeira característica que vamos estudar são os materiais maleáveis. Os materiais maleáveis, eles são assim chamados
porque eles podem ser moldados. A gente pode mudar a sua forma. Exemplo disso, a massinha de modelar que vocês tanto usam. A argila, usada muitas vezes para fazer diferentes tipos de objetos, como jarros de decoração, filtros. Então, esse material maleável é um material que a gente pode moldar, a gente pode mudar a forma. Alguns materiais a gente pode moldar a forma mais facilmente, como a argila, a massinha de modelar. Alguns materiais eles precisam ser aquecidos para mudar a sua forma, que é o exemplo do ouro, da prata e do bronze, que aí tem as 3 medalhinhas. Esses minerais, quando eles são aquecidos, eles passam para o estado líquido. E aí são colocados em formas, em moldes, que quando esfriam, eles têm o formato do molde no qual foram colocados. Então, esses materiais eles também são maleáveis, apesar de que para mudar a sua forma, eles precisem ser aquecidos. E aí outro exemplo de material maleável é a argila, encontrada próxima a rios e lagos, que é usado na fabricação de muitos objetos, principalmente de decoração. E aí tem a imagem de um artesão, que é a pessoa que produz diferentes objetos, diferente arte, utilizando somente as mãos, basicamente as mãos e poucas ferramentas. E aí tem um jarro sendo fabricado de argila. Então, materiais maleáveis são aqueles materiais que podem ser moldados, a gente pode mudar a sua forma. E aí outro exemplo de material que pode ser moldado é o alumínio. Então, tem aí 3 objetos de alumínio, como o papel alumínio, utilizado muitas vezes, principalmente na utilização para cobrir alimentos e se manter a temperatura de alimentos. Os pratinhos de alumínio, as embalagens de alumínio muito conhecidas como marmitas, marmitinhas, que são utilizados para guardar comida, e as latinhas de alumínio. Então, materiais produzidos a partir de alumínio, e a gente percebe que esse material ele tem característica maleável, por isso ele tem diferentes formas, diferentes formatos e diversas utilidades. E aí no Você Sabia conta que alguns materiais podem ser reciclados, como o vidro, o plástico, o papel, e o Brasil é o campeão mundial na reciclagem de alumínio. Nosso país é o que mais recicla latinhas de alumínio. Por isso, ele é considerado o campeão mundial na reciclagem de alumínio. Então, muitas latinhas de alumínio, ao serem jogadas fora, elas são recolhidas por os catadores de latinha, como a gente chama, e levadas para os centros de reciclagem. E aí, uma outra característica, além dos materiais maleáveis, são os materiais flexíveis. Diferente dos maleáveis, que a gente muda a forma, os flexíveis são aqueles que podem ser dobrados sem se romper, sem se quebrar, como o papel, a borracha e alguns plásticos. Então, são materiais que a gente utiliza e que eles não se quebram facilmente, nem se rasgam facilmente. Eles podem ser dobrados, que eles não vão se romper. E aí, temos também os materiais resistentes e, ao mesmo tempo, os materiais frágeis. Então, os materiais que não se rompem com facilidade, eles são chamados de resistentes. Um exemplo é o aço, que é muito utilizado para fabricar panelas e talheres. Já o vidro já é um material usado para fazer lâmpadas, copos, pratos, ele já é um material frágil. Então, como existem materiais resistentes, também existem o oposto, que são os materiais frágeis, como o vidro. Certo. Então, além de materiais maleáveis, resistentes, frágeis e flexíveis, existem os materiais opacos e transparentes. O que é um material opaco? O material opaco é aquele material que não permite que a luz atravesse ele. Como a luz não atravessa ele, a gente não consegue ver o que tem do outro lado. E esses materiais são chamados de opacos. Então, exemplo de materiais opacos opaco é a madeira. Algumas caixas são feitas de madeira para guardar algo que precisa ser protegido de luz. Exemplo de materiais que precisam ser protegidos da luz é o papel. Se deixar exposto à luz o tempo todo, ele vai amarelando. Então, geralmente se usa materiais opacos para fabricar caixas, porque dentro delas podem ser guardados materiais que ficam protegidos da luz. Ou por uma questão de organização. Na cozinha da nossa casa, a maioria dos armários são feitos de materiais opacos. Madeira, compensado, MDF, esse alumínio, aço. Por quê? Para que o material que esteja guardado dentro dele não fique visível.
e assim a gente consiga ter uma organização melhor. Então, o material opaco tem diferentes finalidades. E os transparentes, que são já aqueles que permitem que a luz atravesse o material e a gente consegue ver o que tem atrás do material. Um exemplo disso são os vidros e alguns plásticos que são transparentes. A diferença entre, entre as propriedades dos materiais, elas contribuem muito, e desde muito tempo, na hora de escolher que material usar para construir determinados instrumentos. Então, no box a seguir, a gente vai ver aqui sobre as primeiras facas. Então, há muito tempo, o ser humano utilizava materiais retirados da natureza para fabricar objetos. Existem registros que comprovam que os nossos antepassados usavam pedras para fazer facas, porque sabe-se que a pedra é um material resistente. E se eles utilizassem, por exemplo, madeira, eles não conseguiriam ter a mesma finalidade. E foi assim que teve início a nossa tecnologia. Porque o que é tecnologia? Tecnologia é tudo aquilo que é feito para facilitar a nossa vida. Então, um material novo ele é uma tecnologia, assim como a melhoria dos materiais antigos são exemplos de tecnologia. Então, assim teve início a tecnologia. Isso significa que o ser humano passou a desenvolver técnicas para transformar materiais em objetos que atendessem às suas necessidades de maneiras eficientes. Então, nesse sentido, o plástico é o material mais utilizado na fabricação de objetos atualmente, por ele ser facilmente moldável, leve e resistente. Os aparelhos celulares, por exemplo, são leves porque suas capas são feitas de um tipo de plástico. Então, dentro do celular, as peças geralmente são feitas com outros materiais, mas o seu revestimento é todo feito de plástico. E agora a gente vamos para as nossas atividades relacionadas à nossa unidade. Então, a primeira atividade no Mãos à Obra diz o seguinte: no passado, o ser humano descobriu que podia utilizar materiais naturais para fazer instrumentos, de acordo com suas necessidades. Hoje em dia, a maior parte dos materiais usados para produzir objetos é de origem artificial. E aí vocês vão citar 3 exemplos de materiais artificiais utilizados atualmente para fabricar objetos. A gente estudou, por exemplo, o papel, o plástico, o vidro, o aço, são exemplos de materiais artificiais. Na segunda, a gente vai pintar os quadros de acordo com a legenda. De amarelo, quem é feito de alumínio, de vermelho, quem é feito de aço, de azul, quem é feito de madeira e de verde, quem é feito de vidro. E aí tem 4 materiais, a garrafa, 4 objetos, a garrafa, o pratinho de quentinha, a marmitinha, a panela e uma bola. Então, bora lá. A garrafa de vidro é feita de quê? Como eu já disse, de vidro. Então, a gente vai fazer a legendinha pintar de verde. A marmitinha é feita de alumínio, por isso, amarelo. A bola é feita de madeira, então a gente vai pintar de azul. E a panela é feita de aço, material resistente, por isso a gente vai pintar de vermelho. Na terceira, a gente vai completar as frases com as palavras. Aí tem alumínio, madeira, aço e vidro, que são os materiais usados para confeccionar os objetos da questão anterior. E aí na letra A diz assim: A, material natural de origem vegetal, é um exemplo de material opaco. Então, qual material é de origem vegetal e é um exemplo de material opaco? Então, a madeira. Segunda, para fabricar objetos que não podem se quebrar facilmente, como panelas e talheres, utilizamos materiais resistentes como o aço. Por ser um metal reciclável e maleável, o é usado na fabricação de diversas embalagens. Então, o plástico, a madeira, o alumínio, o aço, quem será que é? Então, bora lá, o alumínio, muito bem. Nós conseguimos enxergar através de materiais transparentes como o vidro. Então, lá na página 110, vocês já vão ligar de acordo com as características. Então, a argila é um material transparente, maleável, opaco, resistente ou flexível. A argila é um material maleável, pode ser moldado. A caixa de madeira, ela é transparente, opaco, resistente ou flexível. Ela é um material opaco. Os talheres são feitos de aço e são materiais bem resistentes. O jornal, ele já é um material com característica flexível por ele poder ser dobrado e não se romper. E o vidro, que é um material transparente, a gente consegue olhar através dele. Já na quinta questão,
Antes da quinta questão tem um quadro do Mais Ação, que diz que reciclar é uma atitude importante para preservar os recursos naturais. Por isso, lembre-se de descartar os objetos em locais apropriados à coleta seletiva. Então, isso é importante. Levar o nosso lixo para os pontos de coleta. Aqui em São Luís temos os ecopontos, que a gente pode estar levando o nosso material, em vez de estar misturando os materiais que podem ser reciclados. Aí diz assim, o Brasil é campeão mundial na reciclagem de qual material? A gente estudou lá no Você Sabia, no comecinho da unidade, que é o alumínio. E aí na sexta vocês vão dar exemplos de objetos que são feitos com esse material. Objeto feito de alumínio. Existem muitos materiais feitos de alumínio. Papel alumínio, lata de refrigerante, algumas panelas. Já lá na página da atividade complementar, diz o seguinte, observe as imagens a seguir e escreva o nome dos materiais com os quais os objetos foram feitos. Então, as latinhas de refrigerante são feitas de quê? De alumínio. As panelas são feitas de material bem resistente, como o aço. Os jarros são feitos de argila, que é um material que pode ser moldado. As garrafas de vidro, a caixa de madeira e aqui o rolo de papel. Então, na segunda a gente vai se descobrir qual é a característica de cada material e as palavras são embaralhadas. Então, primeiro material, a madeira. Qual é a principal característica da madeira? Ela é opaco. O vidro é transparente. O aço é resistente. O alumínio e a argila são materiais de origem ou são materiais de propriedades maleáveis e o papel flexível. Certo? Então a gente vai encerrar nossa aula por hoje. Esse foi o nosso conteúdo sobre a unidade 5. Beijos e até a próxima aula.